Olá, vamos ao nosso estudo em casa, matemática dos anos finais do 7º ano. O assunto dessa semana é sobre as unidades de medidas padronizadas, que faz parte aí do descritor 15 do SAEB. Especificamente, nós vamos estar tratando nesta aula de hoje sobre quilômetro, metro, centímetro e milímetro, quilograma, grama e miligrama, litro e mililitro. De que forma os produtos são comprados? Consulte o painel do Mercadinho Faz de Conta. Aqui, gente, a gente vai trazer a ilustração para vocês sobre as unidades de medidas litro, metro e quilo. E aqui a gente tem exemplos práticos de produtos que são em formato de litros, né, que são líquidos, né, que aqui a gente fala sobre as capacidades do que é que cabe dentro desses recipientes, né, então aqui são litros, claro que cada um aqui tem a sua quantidade, aqui metros, aquilo que é metrado, aí nós temos exemplos aqui de tecidos, cordas, e o quilo é aquilo que é preciso pesar, né? Aqui é a massa. E aí vocês observem nesses objetos um pouco da característica de cada um. Aí aqui na frente a gente traz para vocês as tabelas sobre essas unidades de medida. Aqui, gente, é a massa. E aqui é a distribuição dessas massas, que é a unidade padrão, que é a grama. E aqui nós temos os seus submúltiplos e os seus múltiplos. Ou seja, na indicação que uma grama, né, que é a unidade padrão, os seus submúltiplos são unidades menores. 0,1 grama é o decigrama, 0,01 grama é o centigrama e o 0,01 grama é o miligrama. Ou seja, a cada unidade aqui é feita uma divisão por 10 e por 10. E aqui nos múltiplos é uma multiplicação. O decagrama é 10 gramas referente a 1 grama. O hectagrama, 100 gramas, e o quilograma, 1000 gramas, que a gente costuma chamar de 1 quilo, né? Aqui é 1000 gramas, o quilograma é 1000 gramas, a gente costuma chamar de 1 quilo. Então, vocês observem a proporção de cada unidade. Então, aqui é multiplicado de 10 em 10. Esse quadro resumo aqui é da grama, tá certo? E aqui a gente trouxe para vocês como é que a gente faz essa relação com balanças, né? E aí observe as diferenças de balanças que são utilizadas no nosso dia a dia. Isso aqui são instrumentos utilizados para nós estarmos fazendo aí essas medições da massa. Aqui a gente traz a unidade de medida da capacidade, que é o litro. Então, no mesmo formato, aqui nós temos a unidade padrão, que é o litro, né? Referente a 1 litro, e aqui o seu submúltiplo, decilitro, centilitro, mililitro, e para cá o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Então a mesma proporção multiplica de 10 em 10 para cá e divide de 10 em 10 para lá. E aqui a gente vai focar sempre no litro, né, e no mililitro, tá certo? Que é importante vocês terem essa ideia do que nós vamos trabalhar na nossa aula. Aí vocês observam os exemplos. Que o litro, né, que essa unidade, a gente vai trabalhar mililitro, que são remédios, certo? Copo também, dependendo da quantidade que você coloca, você trabalha com mililitro até 1 litro. Aqui é uma garrafa de água e aqui uma caixinha de leite, né? Que a gente trabalha muito com essa história do litro e do mililitro. Aqui são algumas recipientes, né? E a imagem daquilo que a gente tem a noção do que é quantidade em mililitro ou em litro. E aí a unidade de medida de comprimento. Aqui a mesma orientação, que o de comprimento é o metro, está aqui a sua unidade padrão. Então aqui nós temos os múltiplos, que é de 10 em 10, numa multiplicação, e nos seus submúltiplos, divisão de 10 em 10, tá certo? E aí a gente traz também os exemplos do que são instrumentos para se fazer essas metragens, né? São trenas, né, de 5 metros, 10 metros, de 1 metro, lembrando que uma trena de 1 metro são 100 centímetros, é importante saber essa relação. Aqui a gente vai trabalhar metro
centímetro e quilômetro, que é importante saber que aí 1 quilômetro são 1000 metros, né? E que 100 centímetros é 1 metro. É importante a gente saber esses valores. A gente vai estar trazendo essa atividade, leia com calma. A gente traz a imagem aí para ajudar também. Vocês leiam e vocês vão marcar um item que corresponde à resposta correta desse desafio aí, desse raciocínio para vocês. Vocês vão fazer a questão 1, a questão 2, que vocês vão relacionar, leiam essas frases e observe a que corresponde nessa medição, tá certo? Cuidado que é 5 metros, 6 milímetros, 14 centímetros, 1,65 metros e 90 metros. Vocês leiam a frase e correspondam com esses números a resposta correta, né? Um número para cada parêntese. Terceira questão é um desafio aí de 1 quilograma, né? Aqui é o exemplo de uma farinha de trigo. Veja o desafio, tá certo? E aí lembrando para vocês que 1 quilograma são 1000 gramas. E veja esse desafio aí para vocês responderem. A quarta questão, nós temos aqui 4 recipientes, a caneca, a jarra, o garrafão e o tambor. Leiam a pergunta e responda corretamente. A quinta questão, um copinho descartável de 200 ml, que é o mililitro. E aqui nós temos um refrigerante de 1 litro. E a questão tem a ver com essas duas situações, para vocês responderem corretamente. Trago para vocês um vídeo do YouTube para reforçar essa compreensão. E aí o recadinho de sempre para todos, fique em casa.